A Deusa Vintage, nosso segundo. A Deusa Vintage, nosso segundo ato. Quando compramos uma pequena garrafa de vinho tinto, meu genro Marcelo ficou furioso com meu marido, Antônio. Você tem ideia de quanta gasolina eu poderia ter comprado com esse dinheiro? Um tanque inteiro, fácil. Eu continuo dizendo a vocês que precisam economizar ao máximo, cortar gastos. Mas vocês dois jogam dinheiro pela janela como se ele crescesse em árvores, desperdiçando em luxos sem sentido. Minha filha, Camila, se meteu na discussão, visivelmente irritada. Mãe, por que você não falou comigo primeiro? Acha que nossas finanças aguentam vocês dois gastando assim? Eu observei o rosto de Antônio empalidecer lentamente. Sua expressão se fechou gradualmente, até que tudo o que pude ler em seus traços foi uma quieta humilhação. Minha própria fúria começou a ferver. Eu não pude mais me conter. Apontei diretamente para o relógio de pulso de Marcelo, que havia custado mais de 25 mil reais, e depois para a bolsa de grife de Camila, que ela ostentava com orgulho e valia pelo menos 20 mil reais. Vocês dois adoram pregar sobre frugalidade, não é? Então, Marcelo, quanto custou esse relógio? E Camila, e a sua bolsa? Antônio e eu recebemos quase 25 mil reais de aposentadoria por mês. E agora, vocês estão nos dizendo que não podemos nem saborear uma simples garrafa de vinho? De quem é o dinheiro que vocês estão tentando salvar, afinal? De quem é a vida que vocês estão tentando restringir? Trabalhamos a vida inteira para dar uma vida melhor a vocês. Sacrificamos tanto, mas essa não era a velhice que imaginávamos, sendo humilhados pelos nossos próprios filhos. Mais tarde naquele dia, Antônio e eu fizemos nossas malas em silêncio e deixamos a casa. Assim, eles entraram em pânico. Uma rebeldia silenciosa. Mais cedo, naquele mesmo dia, tínhamos parado no supermercado e, por acaso, passamos por uma promoção de vinhos. Antônio parou em frente ao expositor de tintos por um longo tempo, com um toque de hesitação no olhar. Ele sempre teve uma fraqueza por aqueles vinhos de pequenos produtores com rótulos vintage. Mas em todos os anos que passamos morando com Camila, ele mal havia provado uma gota. Uma mistura complexa de sentimentos me invadiu. Eu me aproximei, peguei silenciosamente a garrafa favorita dele e a coloquei no carrinho. Regina, meu nome, o seguiu, querendo dizer algo, mas parou no meio da frase. Eu lhe dei um sorriso gentil. Querido, é nosso aniversário de casamento. Um bom vinho para comemorar. Qual é o problema? Após o jantar, justamente quando Antônio estava prestes a abrir a garrafa, Camila e Marcelo entraram pela porta. O cheiro de álcool pairou assim que eles entraram. Marcelo cambaleou até a sala de estar, obviamente bêbado. Instintivamente franzi a testa, e uma onda de irritação indesejada subiu em mim. Ele tropeçou até a mesa de jantar, parou abruptamente e encarou a garrafa. Vocês compraram isso? Ele perguntou rispidamente. Antônio forçou um pequeno sorriso. Há muito tempo não bebemos juntos. Pensei que poderíamos celebrar. Mas Marcelo explodiu imediatamente. Essa garrafa custou o suficiente para encher meu tanque de gasolina. Antônio tentou explicar rapidamente. Estava em promoção. Apenas cerca de 150 reais. O rosto de Marcelo escureceu. Sua voz permaneceu alta e cortante. Mais de 150 reais. E você acha isso barato? Eu nem compraria isso para mim. Eu digo desde o início. Tudo está mais caro, precisamos economizar. Mas vocês dois não se importam. Então, ele se virou para Camila e sibilou. Por que você não controla seus pais? Camila não hesitou em intervir. Pai, isso foi realmente irresponsável. Por que você não falou comigo primeiro? Você sabe como as coisas estão apertadas agora? Pedro começa a escola em breve. O projeto de Marcelo ainda não conseguiu financiamento. O dinheiro está escorrendo por toda parte e vocês estão desperdiçando com isso. Olhei para Antônio. Momentos atrás, ele estava tão alegre e agora seu rosto estava afundado em tristeza. Uma faísca acendeu em meu peito. Eu me levantei e disse: calma, mas firmemente. Eu comprei o vinho. Não teve nada a ver com seu pai. Eu me virei para eles, minha raiva prestes a transbordar. Vocês falam em economizar o tempo todo. E quanto ao seu relógio de 25 mil reais, Marcelo? Ou sua bolsa de 20 mil reais, Camila?
E sejamos honestos, vocês debitaram isso no nosso cartão de aposentadoria. Marcelo tentou se justificar. É diferente. Eu preciso do relógio para parecer profissional no trabalho. Camila falou sem rodeios. Pai, se eu aparecesse no escritório com uma bolsa barata, eles ririam de mim. Eu tremia de raiva. Todos têm suas razões. Mas e nós? Antônio e eu recebemos quase R$ 25.000 por mês. E vocês nos dizem que não podemos nem saborear uma garrafa de vinho? As vidas de quem vocês estão valorizando aqui? Ou estão simplesmente tentando tirar nossa dignidade? Pedro irrompeu em lágrimas, assustado com os gritos. Antônio o pegou no colo, tentando acalmá-lo, e murmurou: Por favor, não vamos brigar. É só uma garrafa de vinho. Se for um problema, verei amanhã se a loja a aceita de volta. Não, eu disse friamente, encarando Camila e Marcelo. Não estamos mais na idade em que precisamos pedir permissão para aproveitar nossa vida. Eu mereci este vinho. E eu digo uma coisa. Se vocês querem dinheiro, ganhem vocês mesmos. Não depositem suas esperanças em nós. Se você realmente quer ser minha filha, comece a agir como tal. Com isso, peguei a mão de Antônio e voltamos para o nosso quarto. O vestido vintage. Antônio nunca bebeu aquela garrafa de vinho. Na manhã seguinte, ele secretamente a deu aos vizinhos. Mais tarde, Marcelo veio com um olhar envergonhado e arrependido. Eu bebi demais ontem, ele murmurou. Falei muita bobagem, me desculpe. Então, ele deu 2 tapas no próprio rosto e sussurrou. Eu sou um completo idiota. Camila o seguiu de perto com uma expressão exageradamente culpada. Nós também bebemos vinho ontem, ela disse. Não queríamos ser tão duros. Pai, mãe, por favor, não levem tão a sério. Ok, eu vi seus sorrisos forçados e desculpas exageradas. E soltei um bufo frio. Eu não os honrei com um olhar. Camila notou minha indiferença e imediatamente pareceu magoada. Ela se virou para Antônio. Pai! Antônio suspirou e gentilmente deu um tapinha no meu ombro, dizendo com ternura. Somos família, Regina. Não há necessidade de guardar rancor durante a noite. Deixe para lá. Suas palavras acalmaram um pouco o fogo em meu peito. Assim que o clima começou a se acalmar, Camila aproveitou a oportunidade. Faz tempo que não saímos juntos. Temos o dia de folga hoje. Por que não vamos todos tomar um ar fresco? Antônio, sempre o pacificador, parecia ansioso para acalmar as águas e nos incentivou a ir. Não tínhamos planos de comprar muito, apenas um passeio relaxante. Mas no shopping, uma loja de roupas vintage chamou minha atenção. Um vestido branco com delicados padrões de flores azuis estava pendurado na vitrine. Eu não pude evitar parar. Antônio notou meu olhar e riu baixinho. Você gostou? Eu assenti. Ele imediatamente abriu a porta e me conduziu gentilmente para dentro. A loja estava cheia de lindos vestidos vintage, padrões elegantes, tecidos finos. O vestido que eu havia admirado estava pendurado bem no centro. Eu me aproximei, passei os dedos sobre o tecido e já me apaixonei. Era exatamente o estilo que eu amava quando criança. Mas desde que nos mudamos para a casa de Camila e começamos a cuidar de Pedro, eu não usava nada parecido. Lembrei-me de Marcelo zombificando de mim uma vez. O que você vai fazer com esses vestidos floridos? Não é como se estivesse de férias. Depois disso, eu parei de usá-los completamente. Antônio pareceu notar minha hesitação. Ele chamou uma vendedora. Você pode ajudar minha esposa a encontrar o tamanho dela? Eu hesitei. Na minha idade, este vestido não pareceria ridículo em mim? Antônio me deu um sorriso caloroso e determinado. Você sempre amou este estilo. Por que você acha que ele não ficaria bem em você agora? A vendedora interveio para me encorajar. Toda idade tem seu charme. Você tem uma pele linda e uma postura elegante. Este vestido ficaria fantástico em você. Com a confiança dela, fui para o provador. Quando saí, os olhos da vendedora brilharam. Ela aplaudiu entusiasticamente. É lindo! Parece que foi feito para você. Nervosamente, me virei para Antônio. O que você acha? Ele me olhou com tanta ternura nos olhos. Tão bonita como sempre. Fiquei em frente ao espelho e olhei para a mulher no vestido familiar. Naquele momento, senti que havia redescoberto uma parte de mim mesma. Minha autoconfiança, minha graça. A mulher que eu quase havia esquecido. A gota d'água.
Assim que eu estava prestes a tirar meu cartão, Camila e Marcelo nos encontraram e invadiram a loja. Ambos carregavam várias sacolas de compras grandes e caras. Camila, ofegante, reclamou. Ufa, isso foi exaustivo. Mãe, pai, por que vocês simplesmente sumiram? Procuramos por toda parte. Terminamos as compras. Vamos para casa. Marcelo abanou o pescoço, visivelmente irritado e sem vontade de continuar. Quando Camila se aproximou, seu olhar caiu sobre o vestido floral vintage que eu estava usando. Ela congelou por um momento. Seus olhos se arregalaram enquanto examinava a loja e depois foi até o expositor para inspecionar as etiquetas de preço. Mãe, na sua idade, isso é realmente apropriado? Ela disse, com um sorriso forçado e um tom condescendente. O sorriso no meu rosto vacilou. O que há de inapropriado? Antônio retrucou com uma risada fria. O estilo ou o preço é que te incomoda de verdade. Ele gesticulou para as sacolas de compras nas mãos deles. Está perfeitamente bem para vocês dois gastarem centenas de reais em si mesmos, mas assim que sua mãe compra um vestido, de repente se torna um problema. A expressão de Camila mudou abruptamente. Ela rapidamente empurrou as sacolas para trás das costas e forçou um sorriso na minha direção. Mãe, eu não quis dizer isso. Eu estava apenas sendo honesta. Não leve para o lado pessoal. Você tem 65 anos. Este vestido é muito chamativo para você. Não é exatamente elegante. Ela apontou para as pessoas na rua. Olhe ao redor. Todos se vestem de forma simples. O conforto é o que importa. E, além disso, você está sempre cozinhando, lavando roupa e correndo atrás de Pedro. Como um vestido como este pode ser prático? Seu olhar vagou para Antônio e ela murmurou baixinho. E, honestamente, com esse cabelo curto, parece estranho. O rosto de Antônio endureceu. Que ingratidão! Você sequer se lembra por que sua mãe cortou o cabelo? Ela amava o cabelo longo. Suas palavras atingiram algo profundo em mim. Sim, eu sempre usei meu cabelo longo. Mas quando comecei a cuidar de Pedro, ele puxava e agarrava constantemente até eu fazer uma careta. Antônio o repreendia, mas Camila e Marcelo não se importavam. Tudo o que lhes importava era que o menino não se arranhasse no meu cabelo. Eles até me culparam. No final, cedi e o cortei. Ele nunca mais cresceu da mesma maneira. A vendedora rapidamente interveio para aliviar a tensão. Na verdade, o cabelo curto tem sua própria elegância. Com um vestido vintage como este, ele realça o caráter de uma mulher. Há graça e autoconfiança nisso. Camila riu sarcasticamente. Claro, você diria isso. Você quer vender? Você poderia vender areia para um beduíno. Ela se virou para mim. Mãe, acabei de passar por uma loja com roupas macias e leves em promoção, muito mais baratas do que esta. O estilo ficaria melhor em você. Vamos lá dar uma olhada rápida? A vendedora parecia envergonhada, oferecendo apenas um sorriso educado antes de se retirar silenciosamente para trás do balcão. Marcelo interveio. Honestamente, comprar um vestido como esse é um desperdício. Você estaria melhor investindo esse dinheiro em um bom uísque ou alguns charutos de alta qualidade para mim. Naquele momento, eu senti apenas profunda decepção. Tudo ficou dolorosamente claro. Aquela garrafa de vinho, este vestido ou qualquer outra coisa que quiséssemos comprar um dia, aos olhos deles, seria sempre um desperdício. Só quando o dinheiro era gasto com eles é que, de repente, se tornava razoável ou valioso. Enquanto Antônio continuava a discutir com eles, eu voltei silenciosamente para o provador e vesti meu vestido cinza sem graça novamente. Aquele que Camila sempre chamava de prático e apropriado. Quando saí, a vivacidade havia desaparecido do meu rosto. O sorriso que eu tinha usado no espelho havia desaparecido em uma sombra pálida. Antônio viu isso, e sua expressão escureceu. Sem dizer uma palavra, ele puxou a carteira e entregou nosso cartão de poupança à vendedora. Nós levamos o vestido, ele disse. E, por favor, escolha mais alguns no tamanho dela. Nós levaremos todos. Os rostos de Camila e Marcelo mudaram de cor imediatamente. Eu gentilmente peguei a mão de Antônio. Ele olhou para mim, firme e determinado. Depois de pagar, saímos sem olhar para trás. No caminho para casa, não dissemos uma palavra. Olhamos em silêncio pela janela. Ao longe, o sol afundava lentamente no horizonte. Eu me virei para Antônio.
e a luz esmaecida banhava seu rosto em um cinza suave e solene. Uma pressão surda pesava no meu peito. Estendi a mão e peguei a dele sem pensar. Ele olhou para mim, confuso. Eu balancei a cabeça levemente. Eu estou bem, eu sussurrei. Mas no fundo, eu sabia que algo em mim havia mudado completamente e irrevogavelmente. A verdade revelada. Naquela noite, Camila e Marcelo saíram novamente para um jantar social. Na mesa de jantar, éramos apenas Antônio e eu, com Pedro por perto, assistindo a desenhos animados e se recusando a comer. Antônio estava sentado em silêncio, seu prato intocado, seu rosto sombreado pelo silêncio. Antônio, eu disse suavemente, olhando para ele. Ele levantou a cabeça, seus olhos pesados de exaustão. Antônio, vamos para casa, eu disse com uma voz baixa, mas firme. Ele congelou por um momento. Uma faísca brilhou em seus olhos, mas depois se extinguiu, como se algo tivesse subitamente tirado seu ar. Eu sabia exatamente o que ele estava pensando. Neste momento, Pedro pulou para o meu lado, seus olhos brilhando. Vovó, você disse que está indo para algum lugar? Você vai mesmo embora? Eu fiz uma pausa, sorrindo levemente. Talvez, meu amor, mas por que isso te deixa tão feliz? Pedro bateu palmas com entusiasmo. Claro que estou feliz. Se você for, vovô Roberto e vovó Glória podem vir morar conosco. Ele tagarelava alegremente, completamente alheio ao arrepio que me percorreu o coração. Eles me amam tanto. Toda vez que os visitamos, eles me dão um monte de lanches, pipoca, balas, refrigerante. Mas vocês nunca compram isso. Eu ouvi o papai falando. Ele disse: assim que nos mudarmos para a casa grande, vocês voltariam para a sua cidade natal. E então, vovô Roberto e vovó Glória poderiam vir para cá. Então, se você for agora, isso significa que vou vê-los mais cedo. Ele pulava no lugar, praticamente radiante de alegria. Cada palavra me atingiu como água gelada. Roberto e Glória, os pais de Marcelo, os avós que Pedro mais amava, eram os que ele raramente via, e não os que cuidavam dele diariamente. Camila e Marcelo estavam planejando matricular Pedro naquela prestigiada escola primária, mas as casas perto da escola eram caras, muito mais do que suas economias podiam cobrir. Mesmo o que Antônio e eu havíamos economizado não era suficiente para o pagamento inicial. O plano deles, percebi agora, era claro: vender nossa casa antiga para cobrir o pagamento inicial, esgotar nossas economias para reformar a nova casa e, em seguida, assim que vendessem sua casa atual, usar esse dinheiro para a hipoteca. Nós só temos uma filha, Camila, e sempre presumimos que ela um dia herdaria tudo o que tínhamos. Parecia natural, até certo. Mas agora, Marcelo nunca tinha pensado no que aconteceria conosco se nossa casa antiga fosse vendida. Para onde iríamos? Aquela casa estava vazia há mais de uma década. Estava se deteriorando. Provavelmente estava mal habitável. Olhei para o rostinho brilhante de Pedro e tudo o que senti foi frio. Sua mãe sabe de tudo isso? Perguntei suavemente. Claro! Pedro respondeu sem hesitar. A mamãe disse que levaria os avós para explorar a cidade. Eles nunca vieram para cá. Antônio e eu jantamos em silêncio naquela noite. Camila e Marcelo voltaram para casa tarde. Eu ouvi o barulho na sala de estar. Não foi difícil adivinhar. Eles tinham bebido. Fiquei sentada na cama por um longo tempo, deixando tudo girar na minha cabeça, até que meus pensamentos finalmente se tornaram algo claro e nítido. Eu não conseguia dormir, me revirando. Eu me virei de lado e olhei para Antônio. Você se lembra do que conversamos antes da aposentadoria? Eu estendi a mão e acariciei suavemente suas mechas de cabelo prateado. Então me inclinei e sussurrei em seu ouvido. Antônio congelou, seus olhos arregalados de surpresa. Eu apenas lhe dei um sorriso calmo e apertei sua mão com mais força. Não eram necessárias mais palavras. Tudo estava decidido. Não faz muito tempo, nossa casa antiga, que havíamos colocado à venda através de uma imobiliária, finalmente encontrou um comprador. Assim que Camila e Marcelo souberam, ficaram muito felizes e insistiram em inspecionar a propriedade eles mesmos. Estavam praticamente eufóricos. Quando eu lhes disse que Antônio e eu cuidaríamos pessoalmente da venda, eles concordaram sem hesitar. Marcelo até se ofereceu para nos levar ao aeroporto.
Pouco antes de partirmos, Camila nos lembrou repetidamente para não nos preocuparmos com Pedro e resolvermos a questão rapidamente para fechar a venda. Marcelo me entregou um cartão de banco e disse: peça ao comprador para transferir o dinheiro para esta conta. É para a casa nova, de qualquer maneira. Com seus olhos esperançosos fixos em nós, Antônio e eu partimos para nossa cidade natal. Mas pouco antes de embarcar, joguei o cartão de banco no lixo do aeroporto. A primeira coisa que fizemos ao retornar foi abrir uma nova conta bancária e redirecionar nossos pagamentos de aposentadoria para lá. Nos dias seguintes, fechamos a venda da casa e nos separamos de quase todos os nossos pertences, exceto por alguns casacos antigos que Antônio sempre amou. Deixamos tudo para trás. A ligação que mudou tudo. 2 semanas depois, o litoral nordestino estava quente e ventoso à noite. Antônio e eu estávamos sentados na varanda da pequena casa que havíamos alugado, bebendo café passado na hora e desfrutando do jantar juntos. Então, o telefone de Antônio tocou. Era Camila. Ele atendeu e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, a voz dela surgiu na linha, cheia de irritação. Pai, já se passaram 2 semanas. A casa está vendida ou não? Quando vocês voltam? Ela parecia desesperada. Nós já escolhemos a casa nova, mas o mercado está aquecido. O corretor só a está segurando por mais alguns dias. Nós praticamente imploramos a ele. Se vocês não assinarem o contrato logo, nós vamos perdê-la. Ela fez uma pausa e acrescentou. E a propósito, sua aposentadoria não chegou este mês. É melhor vocês ligarem para o banco e descobrirem o que deu errado. Antônio calmamente pousou seus talheres. Limpou a boca com um guardanapo e respondeu com calma. Ah, sim, esquecemos de dizer algo. Sua mãe e eu decidimos fazer uma viagem. Nós não vamos voltar. O silêncio reinou na outra ponta, então a voz dela subiu um tom. O quê? Vocês não vão voltar, e a casa nova que nós queremos... Antônio continuou com voz firme. Não achamos que seja necessário. Especialmente porque vocês não têm as economias para pagar por ela, não é? E esse cheque de aposentadoria que você está perguntando, ele foi transferido sem problemas, só não para a conta que você pensa. Nós a mudamos. Silêncio. Segundos depois, a voz de Camila voltou, agora estridente e gritante. Do que você está falando? A casa não está vendida? Vocês não vão voltar? Vocês mudaram o dinheiro da aposentadoria? O que vamos fazer agora? Ela gritou. Pai, me responda. Mãe, você está aí? Mãe! Antônio desligou sem dizer uma palavra. Segundos depois, meu telefone também acendeu, mas Antônio o pegou, recusou a ligação e o colocou no silencioso. Eu encarei a tela por um momento, hesitante. Então perguntei suavemente. Antônio, estamos realmente fazendo a coisa certa? E se Camila nos odiar por isso? E se ela nunca nos perdoar? Suspirei profundamente. Antônio pegou minha mão e disse suavemente. Eu sei o que está te incomodando. Você está pensando que ela é nossa única filha. Ela é a criança na qual depositamos nosso amor, a esperança de nossas vidas, tudo o que economizamos, pelo que trabalhamos. Pensamos que deveria ser para ela, e por anos você deu a ela tudo o que ela queria, sem hesitar. Eu costumava pensar que era isso que os pais faziam, mas eles deixaram muito claro. Nossa bondade não significa nada para eles. Se lhes dermos nossa casa e nosso dinheiro de aposentadoria, você realmente acha que teríamos um lugar no futuro deles? Você pode dizer honestamente que eles cuidariam de nós quando mais precisássemos? Fiquei sentada em silêncio por um longo tempo, enquanto suas palavras ecoavam na minha cabeça. Sabe, ele disse baixinho, nós abrimos mão de tudo por medo. Medo de envelhecer, medo de doenças, medo de morrer sozinhos. Então, convencemo-nos de que é mais seguro depender deles, dar-lhes o controle e esperar que eles nos ajudem. Mas o que recebemos em troca, você acha que teria sido melhor do que isso? A deusa Vintage e a nova vida. Naquela noite, eu fiquei sentada sozinha na varanda por um longo tempo. Os últimos raios do pôr do sol desapareciam no horizonte e, lentamente, a noite se instalou sobre mim. Na manhã seguinte, penteei meu cabelo cuidadosamente e vesti meu vestido favorito. Quando Antônio me viu parada ali novamente com calma confiança, ele finalmente soltou um longo e aliviado suspiro. A partir daquele dia, o mundo ganhou um casal de companheiros do pôr do sol.
Um casal que havia se desvinculado completamente do caos da vida familiar e estava simplesmente vivendo para si mesmo. Alugamos uma pequena e aconchegante casa com jardim em uma vila tranquila e quente no Nordeste, a poucos passos de uma lagoa cintilante e silenciosa. Todas as manhãs, caminhávamos pela beira da água, às vezes de bicicleta, às vezes correndo. Depois, íamos ao mercado local comprar ingredientes frescos para o dia. Se ainda houvesse tempo depois do mercado, entrávamos no carro e dirigíamos para vilas vizinhas, trilhas na mata ou enseadas tranquilas em busca de momentos fugazes de beleza natural. Antônio usava suas camisas descontraídas favoritas e seu chapéu de abas largas, e eu levava minha câmera para capturar a tranquilidade e a graça que agora repousavam em seus olhos. Eu comecei a cuidar de mim novamente. Nos anos com Camila, eu usava roupas largas e monótonas. Meu cabelo era curto, por conveniência, nada mais. Mas agora, eu o deixava crescer novamente. Sinto falta da suavidade e elegância do cabelo longo, eu disse a Antônio um dia, acariciando suavemente as mechas. Quando ele atingiu meu pescoço, comecei a estilizá-lo no elegante coque que tanto amava, combinando com meus vestidos vintage favoritos. Antônio sempre olhava para mim e sorria. Você está ainda mais bonita agora do que antes, ele dizia. Após o almoço, fazíamos uma pequena sesta, e à tarde, Antônio se sentava perto da janela com um livro, enquanto eu me aprofundava em fotografia e edição de vídeo. Cada um de nós mergulhava em seu próprio pequeno mundo, e antes que percebêssemos, a tarde inteira havia passado em silêncio. A cada poucas semanas, fazíamos uma curta viagem, explorando pequenas vilas, estradas costeiras e portos tranquilos. Nossos rastros marcavam lentamente o mapa de todos os lugares que havíamos percorrido juntos. Em uma dessas excursões, conhecemos um jovem chamado Chris, um criador de conteúdo viajante. Por curiosidade, procurei sua conta nas redes sociais. Ele tinha mais de 20 milhões de seguidores. O que nos fez rir foi que ele rapidamente se declarou meu maior fã e implorou para me chamar de madrinha. Eu sempre pensei que o estilo vintage era para pessoas como minha mãe, ele disse. Mas conhecer você me mostrou que o verdadeiro estilo é algo que se vive, não apenas se veste. Sua mãe e avó eram apaixonadas por vintage, e conhecer uma mulher da minha idade que preservava seu próprio senso de beleza e identidade lhe deu um calor e respeito inesperados. Desde então, eu não apenas me tornei o motivo das fotos tranquilas de Antônio, mas também a musa da lente vibrante de Chris. Com minha permissão, ele publicou alguns clipes nossos online e, para surpresa de todos, os vídeos viralizaram. O confronto. Graças a esses clipes, aqueles instantâneos suaves e silenciosos de nossas vidas, Camila e Marcelo finalmente nos encontraram após mais de 6 meses de silêncio. Eles chegaram exaustos, com olhos injetados de sangue, obviamente após uma noite sem dormir. Nos últimos 6 meses, eles haviam me ligado inúmeras vezes e enviado dezenas de mensagens. Eu ignorei tudo, então seus rostos em pânico não me surpreenderam em nada. Pai! Camila invadiu assim que a porta se abriu. Sua voz era urgente e tensa. Seu rosto estava contorcido por um emaranhado de emoções. Vocês simplesmente desapareceram, sem uma palavra. Nós procuramos por toda parte. Eu até voltei para a casa antiga. Ela está vendida e vocês ainda não vão voltar. Por quê? Marcelo não disse uma palavra, indo direto para o jardim e desabando em uma cadeira, como se o simples fato de nos ter encontrado tivesse resolvido tudo. Neste momento, eu saí e me sentei, à mesa. Camila me encarou por vários segundos antes de finalmente falar. Mãe! Marcelo, que estava encostado na cadeira, de repente se endireitou. Seu olhar vagou para Antônio, depois para mim, e ele coçou a cabeça desajeitadamente. Bem, estou feliz. Realmente feliz em te ver de novo, Regina. Você parece mais jovem do que nunca. Mal te reconheci. Eu soltei um bufo frio e permaneci em silêncio. Se vocês têm algo a dizer, digam agora. Nós vamos para a feira da manhã em breve. Só então Camila e Marcelo pareceram perceber que não estávamos com humor para jogos. Camila pulou. Que feira? Façam as malas. Estamos indo imediatamente. Já se passaram mais de 6 meses. Vocês perderam a chance de comprar a última casa que escolhemos. Ela se foi. Acabamos de encontrar outra. Não tão boa, mas aceitável. Precisamos agir rápido.
Quando voltarmos, podemos depositar o dinheiro e garanti-la. Então, era realmente isso que eles estavam procurando. Eles não vieram nos ver, vieram pelo dinheiro. Eu ri internamente e não me preocupei em responder. Marcelo lançou um olhar sutil para Camila. Ela entendeu imediatamente, deslizou para o meu lado e entrelaçou o braço no meu com afeto fingido. Mãe, você ainda está brava por causa do vestido? Eu juro, eu não tinha ideia do quanto você amava o estilo vintage. E honestamente, fica ótimo em você. Se você quiser, eu te compro alguns estilos diferentes a cada estação para você variar. Sim. Ela fez uma pausa e suspirou. Pedro chora todos os dias e diz que sente falta de vocês. Ele mal come, perdeu peso. Isso está partindo o meu coração. Você o criou desde o início. Ele não consegue viver sem você. Você não se importa? Eu sorri levemente. Se eu gostar de um vestido, eu posso comprá-lo eu mesma. Quanto a Pedro, há mais de uma pessoa na vida dele que pode amá-lo. Tudo o que eu quero agora é passar o resto dos meus dias em paz com seu pai. Então eu gentilmente tirei meu braço do dela e me levantei. Vocês devem ir, eu disse calmamente, caminhando em direção à porta do jardim. Minha voz era fria, cortante e definitiva. Vivam dentro das suas possibilidades. Se vocês querem uma casa, paguem por ela vocês mesmos. Nós não vamos voltar. Camila congelou por um momento, então pulou. Seu rosto estava vermelho de frustração, sua voz alta com hostilidade. Então é isso. Vocês estão realmente nos abandonando. O que acontece quando vocês estiverem velhos e doentes? Quem vai cuidar de vocês então? Nós nunca contamos com isso, eu disse claramente, acenando com a mão como se estivesse espantando uma mosca. Então me virei para Marcelo, mudando ligeiramente o tom. Você trouxe seus pais, certo? Ele piscou, olhando para mim de lado antes de assentir. Eu ri baixinho, sabendo. Você nem precisou perguntar. Nós nos retiramos por conta própria. Agora você reuniu toda a sua família mais cedo do que esperava. Pedro deve estar encantado. Seus olhos se arregalaram em choque. Seu corpo inteiro ficou rígido. O rosto de Camila empalideceu. Sua expressão espelhava a dele, rígida, atônita, sem palavras. Neste momento, uma voz familiar soou na porta. Olá, Regina. Antônio, não deveríamos ir à feira juntos esta manhã? O que aconteceu? Cris apareceu na entrada, sorrindo enquanto entrava no jardim. Quando ele entrou, ele de repente ficou de frente para Camila e Marcelo. Ele parou por um momento, mas rapidamente se recompôs. Ah, são vocês. Não é à toa que vocês não vieram à feira hoje. Então, ele se virou para mim com um sorriso alegre. Regina, você não vai me apresentar seus amigos? O rosto de Marcelo se contorceu de raiva imediatamente. Ah, eu entendi. Ele sibilou amargamente, apontando o dedo para Cris. Não é à toa que vocês não querem voltar. Esse cara enrolou vocês completamente. Não pense que eu não vejo o que está acontecendo aqui. Você está bajulando dois velhos, agindo de forma doce. Não pense que eu não sei o que você está tramando. Você quer o dinheiro deles, não é? Você sabe de quem é esse dinheiro. Que audácia, seu pequeno sanguessuga! E então, Marcelo avançou sobre Cris como um touro furioso. Meu coração se apertou. Marcelo era grande e forte, enquanto Cris, embora jovem, era esguio e ágil. Se houvesse uma briga, eu não tinha certeza se ele aguentaria. Eu queria me levantar para intervir, mas então ouvi um barulho alto e agudo. Com um movimento limpo e fluido, Cris jogou Marcelo por cima do ombro, fazendo-o cair pesadamente no chão. Marcelo aterrissou com força, gemendo de dor, deitado no jardim, incapaz de se levantar. Cris sacudiu as mangas e olhou para ele, franzindo a testa. Sério, é só isso que você tem? Antônio e eu congelamos por um segundo, então ambos caímos na gargalhada. Quem teria pensado que este jovem gentil era tão forte? O desfile de moda. Camila e Marcelo partiram de mãos vazias e profundamente humilhados. Apesar do ressentimento, eles não puderam fazer nada além de se esgueirar derrotados. Alguns dias depois, Antônio e eu fizemos as malas novamente, prontos para nossa próxima viagem. Justamente neste momento, Cris nos trouxe um convite de sua mãe. Depois de ver minhas fotos em seus vídeos, ela expressou um forte desejo de me conhecer. Pensamos um pouco e aceitamos o convite com alegria.
Quando chegamos à cidade litorânea e entramos na casa dela, eu fiquei sem palavras. A mãe de Cris não era outra senão alguém que eu admirava há anos, a renomada designer de moda vintage, Clara Oliveira. Enquanto eu ainda trabalhava, encontrei um de seus desfiles de moda vintage online. Eu estava fascinada por suas silhuetas elegantes e detalhes artísticos. Desde aquele dia, eu sonhava secretamente em usar um de seus designs. Mas a vida se interpôs. Família, responsabilidades, tarefas intermináveis. E esse sonho se desvaneceu lentamente. Agora, parada ali, eu sentia apenas gratidão pelas decisões que havia tomado. Eu estava finalmente vivendo para mim mesma novamente. Clara e eu nos demos bem imediatamente. Conversamos longamente sobre moda vintage, feminilidade e a arte do estilo atemporal. Ela me guiou pelo seu ateliê e parou em frente a um manequim coberto com um tecido. Com um brilho orgulhoso nos olhos, ela levantou o tecido. Este, ela disse, é a peça da qual eu mais me orgulho, mas desde que a terminei, nunca encontrei a pessoa certa para ela. Eu tentei com modelos e celebridades, mas nenhuma capturou o espírito que eu imaginei. Então eu vi você no vídeo do Cris, e eu soube. Este vestido é para você. Assim que vesti aquele vestido vintage, eu também senti. Não era apenas o caimento, mas uma harmonia perfeita entre estilo e personalidade. O que antes parecia um padrão floral comum ganhou vida em mim, irradiando equilíbrio e calor. Clara me convidou imediatamente para desfilar no final de seu próximo desfile de moda vintage com aquele exato vestido. Eu estava sobrecarregada e tonta como uma criança perseguindo seu sonho pela primeira vez. Em preparação, eu treinava 2 horas por dia, praticando minha caminhada e refinando minha postura. Não foi fácil no início. Antônio me assistia, suada, e dizia carinhosamente: "Não se esforce demais." Mas eu sempre sorria e dizia: "Eu passei a maior parte da minha vida apenas sobrevivendo. Pela primeira vez, eu me sinto verdadeiramente viva." Ele parou de me impedir. Em vez disso, ele se tornou meu apoio silencioso, cuidando de tudo nos bastidores e garantindo que eu tivesse tudo o que precisava. E no dia do desfile de moda, eu entrei no palco como o final. Ninguém esperava que uma mulher com mais de 60 anos fosse a presença mais radiante na passarela. Mas eu não estava nervosa. Minha maquiagem estava impecável, meus passos seguros e elegantes, cada movimento cheio de autoconfiança e naturalidade. A multidão irrompeu em aplausos. Câmeras piscaram, todas apontadas para mim. Naquele momento, eu me senti com 20 anos novamente, corajosa, radiante, imparável. Eu vi Antônio na primeira fila, seus olhos cheios de orgulho e amor. E, de repente, meu coração palpitou, como o de uma garota se apaixonando pela primeira vez. Viral. De novo. Pouco depois, o vídeo do meu desfile de moda viralizou online. As pessoas não ficaram apenas impressionadas com minha aparência, mas também profundamente tocadas por como eu me recusei a ceder à idade. Como decidi viver minha vida do meu jeito. Eles começaram a me chamar carinhosamente de a deusa vintage. Mas o que nenhum de nós esperava era que Antônio também se tornasse uma sensação. Uma foto tirada por um fotógrafo o mostrava na primeira fila, seus olhos brilhando de admiração, enquanto eu caminhava pela passarela. A imagem se espalhou rapidamente nas redes sociais. Cris também postou um vídeo, editando clipes de Antônio, se apressando nos bastidores, me ajudando com tudo, dos sapatos aos acessórios. Os comentários estavam fervilhando. É assim que o amor verdadeiro se parece. Quando Antônio e eu lemos isso, olhamos um para o outro e rimos baixinho. Foi comovente e um pouco surreal. Depois disso, fomos convidados para cada vez mais eventos de moda. O tempo passou silenciosamente, mas nunca diminuiu nossa luz. Então, um dia, eu vi Camila novamente em outro desfile de moda vintage. O show tinha acabado de terminar. O público ainda estava sentado quando ela de repente surgiu de um canto e caiu de joelhos na minha frente. Mas 6 meses haviam se passado desde a última vez que a vimos. Ela parecia uma pessoa completamente diferente. Cabelo despenteado, rosto encovado, muito mais magra do que antes, os olhos cheios de exaustão e derrota. "Mãe, pai!" ela disse com a voz já embargada.
Então, como se de repente se lembrasse de algo, ela se virou e chamou o canto. Pedro, venha, diga oi para a vovó e o vovô. Ela havia trazido Pedro, mas o menino se agarrou desesperadamente à parede, chorando histericamente. Eu não quero eles, ele gritou. Eu quero ir para casa. Eu quero vovô Roberto e vovó Glória. Camila tentou pará-lo, mas ele não se mexeu. Frustrada, ela começou a empurrá-lo e a sacudi-lo, até mesmo a bater nele em seu desespero. Os soluços de Pedro ficaram mais altos e ecoaram pelo salão agora vazio. A cena caótica imediatamente atraiu a atenção. Pessoas se reuniram, murmurando, apontando, sussurrando. O acerto de contas. Com a ajuda do pessoal de segurança, conseguimos levar Camila e Pedro para uma sala silenciosa nos bastidores. Finalmente, longe do barulho, ela contou o que havia acontecido nos últimos 6 meses. Marcelo havia sido preso por suborno e corrupção. Ele foi condenado a 8 anos de prisão. Eu congelei por um momento, mas quanto mais pensava nisso, menos surpresa ficava. Marcelo sempre foi arrogante e impulsivo, buscando atalhos em vez do caminho certo. Por anos, eles usaram nossas contas para construir crédito, subornar outros e se insinuar. Eu o avisei uma vez. Faça o que puder, mas não tente trapacear. Mas ele apenas riu. Isso é pensamento antiquado. Hoje em dia, é sobre influência e contatos. Se houver um atalho, só um tolo não o pega. Lembro-me claramente daquele momento, do frio silêncio que me percorreu. Eu sabia que problemas viriam. E, de fato, ele repetiu o mesmo jogo para conseguir um projeto de desenvolvimento urbano, até mesmo hipotecando a casa deles para garantir um empréstimo e comprar contatos. Ele conseguiu o contrato, mas negligenciou o trabalho em si, afundando em jantares e álcool. O projeto falhou devido à sua má gestão e causou enormes perdas financeiras. Esse foi o seu fim inevitável. Camila soluçou. Desde que ele foi para a prisão, eu tenho medo de sair de casa. Os vizinhos falam pelas minhas costas. As crianças na escola zombam de Pedro. Eu estou desmoronando. Mãe, pai, Pedro ainda é tão pequeno. Este ambiente é tóxico para ele. Eu quero trazê-lo para morar com vocês. Seus olhos estavam cheios de esperança desesperada. Antônio respondeu calmamente. Pedro não disse que adora estar com os avós de verdade? Bem, agora sua pequena família está reunida. Parece um ajuste perfeito. Camila entrou em pânico. Pai, eles não sabem como cuidar dele. Eles nem o querem. Eles não sabem a que ele é alérgico. Da última vez, ele teve uma reação grave a nozes e entrou em choque. Eles nem estavam em casa. Eles o deixaram sozinho. Se eu não tivesse voltado a tempo, poderia ter sido fatal. Antônio balançou a cabeça, impassível. Esse é o seu problema. Se os avós dele são negligentes, cabe a você, como mãe, ser mais responsável. Camila tentou outra abordagem. Mas o empréstimo que Marcelo pegou está prestes a vencer. Eu não consigo pagá-lo. O banco vai executar a hipoteca da casa. Para onde Pedro e eu vamos? Antônio permaneceu firme. Assim que a casa for a leilão, você receberá o que sobrar. Isso deve ser suficiente para você e seu filho sobreviverem. A casa em que Marcelo cresceu ainda está lá. Vocês não vão ficar na rua. O rosto de Camila empalideceu. Raiva e desespero lutavam por trás de seus olhos. Ela se virou para mim, com lágrimas nos olhos. Mãe, diga alguma coisa. Eu olhei para ela sem expressão e respondi calma e claramente. Seu pai está certo. Camila congelou e, naquele momento, ela percebeu que desta vez não havia mais volta. Ela colocou a mão sobre a boca e saiu correndo, soluçando. Nossa escolha. A mídia, como sempre, agarrou-se a uma história. O momento em que Camila caiu de joelhos na minha frente foi filmado por alguém. O vídeo se espalhou rapidamente na internet e, assim, Antônio e eu viralizamos novamente. Só que desta vez, os elogios foram abafados pela crítica. Guerreiros do teclado inundaram a rede com condenações. Eles argumentaram que no mundo de hoje, com os custos de vida altíssimos e a pressão esmagadora, os jovens já estavam sobrecarregados, fazendo malabarismos entre carreira e criação de filhos. Até mesmo a menor ajuda de pais mais velhos, seja cozinhando o jantar ou buscando um filho na escola, poderia fazer uma grande diferença. E quanto a nós, diziam,
Nós éramos egoístas, preferindo conforto e lazer em detrimento de ignorar as dificuldades da nossa filha. Nosso comportamento era frio, ingrato, até cruel. Quanto mais altas essas vozes se tornavam, mais silenciosas ficavam aquelas que antes me chamavam de a deusa vintage. Alguns até começaram a duvidar. Eles imaginaram como se sentiriam se seus próprios pais fizessem o mesmo, afastando-se dos deveres familiares e se distanciando. De repente, nossa história não parecia mais tão admirável. A onda de apoio se transformou lentamente em um dilúvio de julgamento. Mas, em meio ao barulho, outro tipo de voz se levantou silenciosamente. Eram pessoas mais próximas da nossa idade que, como nós, estavam presas à vida de seus filhos adultos. Cuidadores não remunerados que lavavam louça, trocavam fraldas e gradualmente entregavam suas economias. Pessoas que não podiam nem mesmo desfrutar de uma boa refeição ou comprar um vestido novo sem antes verificar o humor de seus filhos. Eles começaram a falar. Criar filhos era nosso dever. Mas isso significa que somos obrigados a ser servos vitalícios? Babás gratuitas, cozinheiros pessoais, mesmo depois de eles terem formado suas próprias famílias? Esse sentimento atingiu um nervo profundo. O que começou como um sussurro se tornou um coro crescente, uma mudança silenciosa, mas inconfundível, no debate público. No início, Antônio se preocupou comigo. Ele temia que a mudança de humor, da admiração para a indignação, pudesse ser demais para mim. Mas eu estava despreocupada. Eu apenas sorri e disse: nós nunca quisemos ser figuras públicas. O aplauso foi uma coincidência agradável. Nós o experimentamos, e isso é suficiente. Se ele desaparecer amanhã, não me arrependo de nada, porque ainda há tantos lugares esperando para serem explorados por nós. Mesmo a paisagem mais impressionante é apenas uma parada no caminho. Você admira sua beleza e segue em frente. Apegá-lo apenas o sobrecarregaria. A vida está sempre à nossa frente. Mas só porque havíamos encontrado a paz, isso não significava que eu deixaria essas acusações duras se proliferarem descontroladamente. Então, eu me sentei e escrevi um artigo. Eu escrevi: por muito tempo, vivemos na casa de nossa filha e cuidamos de sua família, sem nunca ousar gastar dinheiro em nós mesmos. Um dia, apenas porque estávamos de bom humor e era nosso aniversário de casamento, compramos uma garrafa de vinho para celebrar. O que se seguiu? Eles nos acusaram de ser perdulários. No entanto, eles usaram nossas contas de aposentadoria para comprar relógios de R$ 25.000 e bolsas de grife de R$ 20.000, esgotaram nossas economias para financiar seu estilo de vida e, ainda assim, nos repreenderam por gastar algumas centenas de reais em uma garrafa de vinho em promoção. Mesmo quando Camila tentou nos reconquistar, ela o fez com manipulação disfarçada de afeto. Nós escolhemos nos retirar não por abandono, mas porque finalmente percebemos: sacrifício não é amor, e direito não é piedade filial. Enquanto eu escrevia essas palavras, as memórias não doíam mais. A dor havia desaparecido. O que restava era clareza. Estranhamente, eu senti até um pouco de gratidão pelas ações de Camila e Marcelo. Graças a eles, Antônio e eu pudemos finalmente nos libertar do medo de envelhecer, de doenças e de morrer sozinhos. Começamos um novo capítulo na vida, um que era inteiramente nosso. Depois que publiquei o artigo, Cris deixou um comentário abaixo. Ele escreveu sobre o tempo que passou perto de nós. As manhãs cedo, quando Antônio preparava o café da manhã. Os momentos silenciosos quando ele pendurava a roupa no varal no jardim, as fotos que ele tirava de mim, sorrindo em um vestido vintage sob o sol. Ele escreveu: eles não abandonaram ninguém. Eles apenas aprenderam a se proteger depois de terem sido feridos. E assim, a raiva nos comentários começou a diminuir. Uma frase se destacou entre as respostas: se você é pai e seu próprio filho te trata da mesma forma, você ainda achará que a escolha deles foi egoísta? Pois foi tudo o que fizemos. Depois de termos sido esgotados, rejeitados e descartados, simplesmente decidimos não dar mais de nós mesmos. Mesmo na velhice, ainda temos o direito de escolher a vida que queremos viver.